Vem aí o Orçamento do Estado para 2024. Vamos ver o que pode mudar no IRS. Connosco temos Anabela Silva, da Ernst & Young, fiscalista. É um prazer estar aqui connosco. Antes de mais, gostaria de saber, na sua opinião, qual é que deveria ser a atualização dos escalões e das taxas de IRS? Antes de mais, muito prazer, bom dia. Em relação ao IRS para o próximo ano, de facto, o que nós podemos antever, e aquilo que tem sido comunicado, é que haverá uma redução do IRS, redução essa que o Governo tinha previsto ou estimado em 525 milhões de euros para o ano de 2024, com o objetivo de chegar a um valor acumulado de cerca de 2 mil milhões até 2027, ou até um bocadinho antes, até 2026. Portanto, isso é o que nós sabemos, ou seja, haverá essa intenção efetivamente de reduzir o IRS. A forma como essa redução do IRS irá ser concretizada ainda não é conhecida. Mesmo nas declarações recentes do Primeiro-Ministro, deixam em aberto e não há aqui um compromisso de qual será essa forma. Essa forma no acordo de rendimento está pelo menos 4,8%. A atualização na valorização salarial, a atualização o ano passado foi de 5,1%, portanto que houve essa atualização dos escalões. O que acontece é que, tendo em conta a taxa de inflação, se não houver uma atualização dos escalões, pelo menos em linha com a inflação, efetivamente as famílias seriam mais oneradas, uma vez que iriam ter uma carga fiscal superior. Portanto, eu penso que isso não é aquilo que o Governo tem por objetivo, uma vez que o objetivo e a prioridade é dar rendimento, aumentar o rendimento disponível para as famílias para fazer face a todo o contexto que nós vivemos de aumento das taxas de juros e das pressões inflacionistas. Portanto, está neste momento em aberto a forma concreta de reduzir esse IRS. Já sabemos uma medida que o Primeiro-Ministro já tinha referido no passado e voltou a frisar, que tem a ver com o alargamento do IRS jovem. Portanto, o IRS jovem foi um regime já introduzido em 2020 e que basicamente tem por objetivo também incentivar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, contribuir para a fixação dos jovens em Portugal, porque é um dos desafios de Portugal, é tentar não perder esta mão de obra qualificada e se, digamos, o IRS jovem for como o Primeiro-Ministro já indicou, no primeiro ano não haveria pagamento de impostos, depois no segundo ano pagaria só 25%, no terceiro e no quarto 50%, e depois no último ano, no quinto ano, 75%. Portanto, isto efetivamente significaria uma poupança fiscal significativa. Nós na EY tínhamos feito uma simulação para um jovem, por exemplo, com um rendimento de 1.500 euros brutos mensais, que fosse solteiro sem filhos. Com este regime, a poupança seria 10 mil euros por contraposição a uma situação em que não houvesse o regime de IRS jovem. Portanto, nós estamos a falar... 10 mil euros no conjunto? No conjunto dos 5 anos, certo. Mas, de qualquer forma, estamos a falar ainda de um valor bastante significativo. Portanto, este é das poucas medidas em que, portanto, já sabemos que a partida irá ser contemplada no Orçamento de Estado para 2024. Em sentido inverso... Mas o que vimos é que, pelo menos, os escalões devem ser atualizados em 5,2%, portanto, é a estimativa da inflação deste ano. Caso contrário, há um agravamento da carga fiscal, mas não só, é preciso também reduzir taxas e mexer, se calhar, nas deduções à coleta. Claro, assim, o Governo tem aqui alguma margem, no sentido de, uma vez que a estimativa do IRS eram de receita fiscal a cerca de 16 mil milhões e ficando nos 18 mil milhões que se estimam, haverá aqui uma margem para introduzir outras medidas. Essas medidas, por exemplo, poderão passar por aumentar as deduções à coleta, que é uma área que já não há aumentos das deduções à coleta há muitos anos. Desde a Troika. E, portanto, temos aqui deduções à coleta que, em alguns casos, têm limites bastante baixos. Temos o caso da questão do crédito à habitação, porque os juros do crédito à habitação, neste momento, só dos contratos celebrados até 2011 é que conferem esse direito, e mesmo assim uma dedução de 296 euros, que é bastante reduzida, até muito abaixo das rendas. O limite são 502 para as rendas e 296 para os juros, e portanto haveria que recuperar aqui essa dedução à coleta e até, mais que recuperar, torná-la mais atrativa e dessa forma também compensar as famílias por este aumento muito gravoso que assistimos nos juros à habitação. Mas depois temos as outras deduções à coleta, a educação, que também são só 800 euros, ou as despesas de saúde, portanto há todo um conjunto. Fora os limites gerais, não é? Porque no final só é possível deduzir até 2.500 euros máximo, não é? E para famílias de altos rendimentos são até 1.000 euros. Exatamente, ou seja, nós temos os limites individuais de deduções à coleta que depois ainda são complementados com o limite global de dedução à coleta e, portanto, isso ainda introduz uma limitação adicional. Portanto, veremos
se efetivamente então o orçamento irá contemplar ou não alguma novidade a nível das deduções à coleta e também o nível da redução das taxas. Desdobramento de escalões, à partida, acreditamos que não, porque nós já temos 9 escalões. Exato. E, portanto, já são bastante os escalões que nós temos de rendimento. O que acontece é que nós chegamos a níveis elevados de tributação com escalões bastante baixos. Portanto, nós chegamos à taxa máxima dos 48% com um limite de 78.834 euros. Isto mesmo comparativamente com o que sucede nos outros países europeus é efetivamente muito baixo. Acha que o Governo poderá baixar as taxas agora em escalões um pouco mais elevados? Isto é, para este ano houve uma redução apenas no segundo escalão, de 23% para 21%, com rendimentos que são baixos rendimentos. Acha que haverá essa possibilidade? Ou politicamente? Governo, sim, isto são opções políticas, não é? O que nós temos visto é que o Governo tem optado muito por tentar reforçar os rendimentos da classe média e daí sempre, quando foram introduzidos novos escalões ou mesmo reforçadas ou revistas as taxas, foi no sentido de reforçar esses rendimentos da classe média. Portanto, poderá incidir nessa, digamos, no terceiro ou no quarto escalão, eventualmente. Vamos esperar, vamos aguardar para ver. Portanto, uma das medidas também, agora no sentido contrário, que já sabemos também que à partida virá, é então o fim do regime dos residentes não habituais, que foi uma das medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Efetivamente, este regime é um regime fiscal que já foi introduzido em 2009, com o objetivo de atrair, por um lado, talento qualificado para Portugal, por outro lado, indivíduos de elevados rendimentos e reformados que fixariam aqui a sua residência. Este regime tem, de facto, uma tributação de 20% para atividades de elevado valor acrescentado, que é uma tributação que, comparativamente com os 48%, é efetivamente muito vantajosa, e também para os pensionistas de 10%. Tem vindo a atrair ou ter um papel muito importante na atração de investimento direto estrangeiro para Portugal. Portanto, naturalmente que uma medida e o anúncio desta medida vai ter um impacto desfavorável, nomeadamente porque os investidores querem a estabilidade. E quando nós estamos a falar de Portugal, em termos de atratividade do investimento direto estrangeiro, Portugal tem conseguido conquistar, até mesmo a nível europeu, uma posição bastante importante e até de muita atratividade de investimento direto estrangeiro. Quando nós anunciamos esta medida, efetivamente os investidores, isto pode causar instabilidade, incerteza e até poderem adiar ou até revisitar as suas intenções de investimento. Exatamente. Por outro lado, há a crise na habitação. Provavelmente terá sido por essa via ou terá sido esse o motivo que terá levado o Governo a querer acabar com este regime mais favorável. Sim, essa foi uma dos argumentos até efetivamente dados pelo Primeiro-Ministro, que referiu que havia aqui duas justificações. Uma primeira é a questão da crise na habitação, a segunda teve a ver com o facto de efetivamente já termos conseguido atrair esse talento. Na questão da habitação, eu penso que, como o próprio Primeiro-Ministro referiu, este é um mercado muito dinâmico e nós estamos a tentar, o Governo está a introduzir muitas limitações do lado da procura, mas não estamos a resolver o lado da oferta, que é onde efetivamente nós temos neste momento mais limitações. Portanto, vamos ver que outras medidas... Portanto, não seria por aqui que se resolve, não é? Não será por aqui que se resolve acabar com este regime mais favorável, não iria resolver a crise na habitação? Torna-nos menos competitivo bastante a nível europeu, porque todos, ou praticamente todos os países europeus, têm regimes similares ao nosso. Espanha tem um regime vulgarmente conhecido pela Lei Beckham, que tem também uma taxa de tributação favorável. Itália tem um regime para os impatriados. O investimento vai começar a sair daqui para outros países. O investimento e o talento neste momento são móveis e, portanto, termos um fator de atratividade é muito importante para nós nos mantermos competitivos a nível internacional. Portanto, vamos ver, e já se começam até a ver algumas movimentações relativamente a este anúncio do impacto que isso pode ter no investimento direto estrangeiro. Um último ponto que queria abordar relativamente ao mínimo de existência. Portanto, então, afinal, o mínimo de existência vai mudar novamente para que o salário mínimo não pague IRS. Isto significa que vai ter que ser atualizado para o valor do ordenado mínimo do próximo ano. Se for 810 euros, terá que ser um valor de 11.340 euros. Concorda com esta medida? O Governo ainda não explicou muito bem como é que isto se irá processar nos próximos anos, porque atualizar o valor fixo do mínimo de existência significa que em 2025 o ordenado mínimo vai pagar IRS.
Sim, a medida mais simples seria não estipular um valor fixo, mas sim remeter para 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não, neste momento está a 10.640, que é o valor que corresponderia a 760 vezes 14. Anteriormente a formulação, de facto, significava que quando houvesse uma atualização, naturalmente o mínimo de existência era atualizado. Eu penso que se o mínimo de existência, portanto a razão de ser do mínimo de existência é para de facto proporcionar rendimentos que permitam uma vida dentro do possível digna às famílias e, portanto, tributar rendimentos abaixo deste valor efetivamente não vai ao encontro daquilo que será o expectável. Portanto, terá que haver essa atualização. Depois, a fórmula é já bastante complexa, porque quando foi revista a formulação do mínimo de existência em 2023, de facto tornou-se o regime e o cálculo do mínimo de existência bastante complexo. Portanto, acho que poderia haver aqui espaço para simplificar a fórmula. E voltar a indexar. Há várias formas. Voltar a indexar a evolução do salário mínimo. Não sabemos se será 810. Ontem parece-nos que poderá haver espaço para, em sede de concertação social, até ser superior, mas para não estar efetivamente todos os anos a haver a necessidade de atualizar, poderá voltar-se à formulação anterior e atualizar consoante a evolução do salário mínimo. Muito obrigada, Anabela Silva, Obrigada. fiscalista da Ernst & Young. Mais uma nota sobre o Orçamento do Estado para 2024, o que pode mudar no IRS.